A história começa com o clube de literatura, onde 5 garotas estavam envergonhadas por lerem um livro com cenas adultas muito bem detalhadas, ao ponto de até terem dificuldade de beber chá depois do livro mencionar beber os sucos doces. Nesse momento, um grupo de estudantes mencionam como é fácil fazer amor no karaokê, piorando a situação para elas, mas Hongo diz que elas não são melhores porque elas estavam lendo sobre isso na escola. Porém Sonezaki, a presidente, rebate dizendo que elas estavam lendo um livro e não falando para todo mundo. No caminho de casa, elas mencionam que cenas assim as deixam desconfortáveis, e vemos que Sugawara é bastante popular com garotos, enquanto as outras causavam uma péssima impressão. Afinal, Sonezaki afastava as pessoas com seu orgulho, Hongo tinha uma aura misteriosa, e as duas não tinham nada de especial. É aí que elas veem Izumi, o amigo de infância de Kazusa, mas ela tem que manter distância por causa das outras garotas. No trem, Momoko diz que deve ser difícil ter um amigo de infância tão popular, e que se fosse um mangá shoujo, eles namorariam no final, mas Kazusa tem medo que volte aos tempos sombrios, em que as outras garotas a intimidavam por andar com Izumi. Mas agora ela está feliz com o clube e suas amigas. Ao cair da noite, vemos Hongo procurando conhecer mais sobre assuntos mais 18, conversando com homens na internet, enquanto Kazusa precisava pesquisar o significado de termos como deflorar que apareciam em sua leitura, o que deixou-a sem graça até a hora do jantar, e ela pensa que apesar da mãe ser infantil, ela não era virgem. Logo em seguida ela teve que levar o jantar para Izumi, que se mostra bem simpático, assim como em sua infância. É aí que vemos uma cena cômica deles mostrando para as mães o coque samurai de Kazusa, o que faz ela dizer que não sabe se ele está maior agora, sem que ele saiba do que ela estava falando, porém eles precisam tomar cuidado para que ele não fale com ela em público. Depois de um tempo elas conversam no clube sobre um livro onde o personagem tinha uma lista de desejos antes de morrer, porém Sugawara revela que quer macetar antes de morrer, sem se importar com a reação da presidente. Durante a aula, Sonezaki briga com as garotas que estavam falando com quem dormiram. A turma então começa a zombar dela, mas a Magi a defende dizendo que ela parecia uma modelo, deixando ela confusa por sua atitude. Depois da aula, Kazusa pega 2 garotas falando sobre ficar com a virgindade de Izumi, o que a deixa em negação, pensando que ele jamais faria isso, porém assim que vai entregar a janta dele como de costume, encontra a casa toda aberta. Ela então vai até o quarto, onde o pega no flagra se aliviando. Ela fica sem palavras, enquanto ele sobe as calças e pede para ela não contar a ninguém, mas ela foge de lá. Começa então outra cena cômica onde ela vê erotismo em tudo, até parar em cima de uma ponte, onde chora porque não iria caber. É aí que um trem passa embaixo de suas pernas, e no fim, ele coube dentro do túnel, para a surpresa dela. No dia seguinte, Kazusa fica curiosa com o que viu, a ponto de pesquisar em livros. Depois disso ela vê Sugawara saindo com um homem mais velho, porém a amiga manda uma mensagem para ela salvar desse encontro dizendo coisas embaraçosas. Ao chegar lá, Sugawara estava se gabando das coisas que fez, quando Azusa chega e diz que estava coçando lá embaixo, mas no fim o plano dá certo. Em outro lugar Sugawara diz que costumava fazer parte de um grupo de atuação, onde também aprendeu a afastar pessoas olhando para ela com desejo. Ao chegar em casa, Kazusa decide perguntar ao pai sobre o hábito dos meninos, sem saber que Izumi estava atrás dela. Ele então a leva para cima, onde ela tenta negar sua intenção, mas ele a repreende para que esqueça o que viu, fazendo ela pensar que isso também era constrangedor para ele. No dia seguinte as garotas decidem usar outros termos para se referir a coisas adultas, o que seria um desafio para elas. Depois disso, descobrimos que Hongo estava tentando publicar um livro, mas seu editor diz que faltava realismo em sua história, até que ela é surpreendida por seu professor, que se assusta com sua frieza. Na educação física Sonezaki se distrai e acaba se machucando, a ponto das outras garotas comentarem que ela possa ter rompido o ímã, fazendo ela correr de lá. É aí que a Magi diz o quando ela era bonita, como Erika uma modelo famosa. Ao ouvir isso ela fica sem jeito, e começa a jogar água nele, porém ele ri, e diz que parecia que eles estavam flertando. Depois disso,
Elas pegam uma garota se declarando para Izumi, e Sugawara filma tudo, para que Kazusa pudesse ver de longe. Porém, após rejeitá-la, Izumi percebe Sugawara e tenta repreendê-la, até que Kazusa aparece e o pergunta de forma confusa se ele quer fazer SX. Porém, ela vai embora, deixando ele sem entender. No dia seguinte, as amigas decidem usar a palavra inventada por Kazusa para se referir ao ato, mas são surpreendidas pelos diretores, que anunciam que fechariam o clube por causa de suas leituras impróprias, e por não terem um conselheiro. A notícia deixa elas bem tristes, mas logo depois elas falam sobre os sentimentos de Kazusa por Izumi, e Sugawara explica que garotos precisam de mais tempo do que as garotas para entender seus sentimentos. Ela então pergunta a Kazusa se ela tivesse que ficar com alguém para salvar o mundo, com quem ela ficaria, mas apesar da pergunta ela percebe que escolheria Izumi, o que significa que ela está apaixonada por ele. Em outro lugar, a presidente vê uma foto de Eric em uma revista um tanto imprópria, sendo assim ela decide levar para casa em um saco de papel. Enquanto isso, Hongo descobre que seu livro não seria publicado, e o problema era que ela descrevia cenas eróticas como se fosse um velho, baseando-se nas conversas que tinha na internet. Isso a deixa muito zangada, a ponto dela decidir conversar com o estranho pessoalmente. No dia seguinte, Izumi e Sugawara conversam em particular, o que levanta suspeitas da turma, porém ele só queria que ela deletasse o vídeo, mas ela aponta que ele só criou outro problema ao tirá-la da sala daquele jeito. Depois disso eles falam sobre o passado de Kazusa, e ele lamenta não ter sido capaz de ajudá-la na época. Ela então pergunta com quem ele ficaria para salvar a Terra, deixando ele vermelho, mas ela garante que garotas também pensam nisso. Depois disso, as garotas correm pela escola à procura de um conselheiro para o clube, mas não encontram ninguém que aceitasse. Depois da aula, Kazusa se encontra com a mãe de Izumi, que a pede para pegar o ketchup no quarto dele, e com medo, ela bate na porta e avisa que estava entrando, porém encontra o quarto vazio, para seu alívio. Ela então pega um DVD de um filme antigo, mas assim que abre percebe que era ali que ele escondia os hentais, porém sem saber o porquê, ela leva o filme escondido para sua casa. Na casa de Hongo, a irmã estava assistindo uma reportagem sobre combinar roupas íntimas, o que a faz repensar sobre o que vestia, sendo assim ela decide pegar a da irmã. Em seguida, ela vai se encontrar com um homem da internet, pensando que iria embora na menor suspeita, mas para sua surpresa, ela descobre que o homem era seu professor, que foge ao vê-la. Na casa de Kazusa, ela pergunta de forma confusa como os pais fizeram ela, para que ela nascesse. É aí que os pais revelam que durou 10 horas e que doeu, contudo fica claro que eles achavam que ela estava falando do nascimento dela, e ela fica tão sem jeito que não os corrige. Enquanto isso, Izumi descobre que seu hentai sumiu, e conclui que só poderia ter sido Kazusa, para sua infelicidade. No dia seguinte, o diretor estava prestes a fechar o clube, quando de repente, Hongo aparece com o professor Yamagishi, que seria o novo conselheiro do clube, salvando o clube de ser desfeito. E tudo parecia bem, até que elas perguntam se podiam dar um apelido ao professor, e Hongo sugere Miro, o mesmo nome que ele usa na internet. No entanto, ela diz que é por causa da Vênus de Miro, o que agrada suas colegas, mas Sonezaki estava triste, porque sentia que o clube ia mal por ela falhar como presidente. É aí que ela se lembra das palavras de Yamagi, e vemos que ela teve uma ideia. Nessa tarde, Kazusa vai devolver o DVD de Izumi discretamente, mas ao perceber que ele ainda gosta de trens como na infância, e até mesmo o filme que ele guardava se passava em um trem, ela fica feliz, afinal ele mudou só um pouco. É aí que ele a surpreende, porém Izumi tenta consertar as coisas, dizendo que até pensa nesses assuntos, porém nunca pensou em fazer com alguém conhecido, mas suas palavras a fazem chorar por ele não ter interesse nela, a ponto de sair correndo. Mas os dois acabam caindo da escada em uma posição comprometedora, no entanto ela só recita um trava-línguas e vai embora. No dia seguinte, vários alunos estão surpresos pela aparência de Sonezaki, que agora estava bem mais bonita. E até mesmo as garotas que pegavam no pé dela disseram que ela era tão bonita quanto a Erika, mas assim que se lembram que isso foi sugestão do Amagi, eles perguntam se ela estava afim dele,
o que ela nega de forma muito rude, a ponto de pensar que exagerou, porém a Maggie deixa a rejeição com clima de piada. Depois da aula, a presidente caminha irritada pela forma que a classe sempre quer julgar sua aparência, até ser surpreendida por a Maggie, que diz que a turma não estava criticando, e confessa que está começando a gostar dela, mas ela quebra o clima exigindo que ele faça um relatório de 50 páginas sobre por que ele gosta dela, para que reconhecesse os sentimentos dele, o que ele acha bem estranho. Depois da aula, as garotas conversam sobre a Kazusa, que ainda estava triste por causa de Izumi, mas Momoko sente que não pode ajudar, já que nunca se apaixonou por um garoto, porém Sugawara diz que elas podem usar os sentimentos dos livros para ajudar a amiga. Isso faz Momoko dizer que a amiga era muito bonita, e Sugawara diz que ela e Kazusa são suas melhores amigas, a deixando feliz. No clube, os únicos que restavam eram o professor e Hongo, e ele explica que tomou muito milo por ser uma criança doente e fraca, mas que sempre sonhava em se tornar mais forte. Porém Hongo diz que um jovem cheio de fantasias impróprias se tornando um professor é um problema, mas ele diz que não tem interesse por colegiais, por achar elas nojentas, tanto pela aparência quanto pela atitude. Isso faz a garota perguntar o porquê dele ter ido no encontro naquele dia, mas ele explica que pela escrita dela, ele achou que ela fosse um idoso, igual o editor, e isso acerta bem no ponto fraco da garota. Ela então senta em seu colo, mas logo fica corada e foge de lá, pensando no porquê seu corpo estava pulsando, mas essas sensações lhe deram ideias de como escrever seu livro. Enquanto isso, Momoko, que havia sido convidada para ir no karaokê, fica sem jeito das baixarias que os meninos cantavam, mas Sugimoto os repreendem, e a convida para sair de lá. Do lado de fora, ela diz o quanto está desconfortável em sair com o garoto, mas ele revela que não estava tentando nada com ela, e que ele é um antigo colega de infância, que ficou impressionado com o quão madura ela parecia lendo um livro, e desde aquele dia, ele passou a querer ser tão confiante quanto ela, e termina a conversa pedindo o contato dela. Depois disso ela comenta tudo com Kazusa, que diz que até parecia um mangá, e Momoko diz que talvez se apaixone por Sugimoto a ponto de querer fazer com ele para salvar o mundo. Na escola, a Maggie aparece para entregar o relatório que Sonezaki pediu, e vai embora. Ela então começa a ler, mas descobre que ele só escreveu que ela era fofa várias e várias vezes ao longo das 50 páginas, a deixando corada em negação, mas à medida que ela vai lendo, a garota fica comovida, porque as pessoas sempre a criticaram antes. Mas esses sentimentos pareciam serem lavados por ele. É aí que ela encontra um pedido para que ela saia com ele na última página, que a deixa sem palavras. Na aula, Sugawara estava sendo alvo das garotas que gostavam de Izumi, porém ele aparece na hora, e isso faz a garota se oferecer para comprar outro caderno, sem saber que Sugawara cobraria um preço bem caro. Depois disso, eles caminham juntos, e ele a convida para falar em particular, mas assim que estavam no metrô, são vistos por Kazusa, que fica com ciúmes de forma engraçada. No trem, Izumi diz que achou que ninguém os ouviria ali, mas Sugawara vai direto ao ponto, dizendo que foi cruel ele dizer que não tem interesse em fazer com Kazusa, mas ela interrompe a conversa para seguir Saigusa. Ao se cumprimentarem, ela apresenta Izumi como seu namorado. O homem então elogia o casal e vai embora, afetando ela por algum motivo. Em outro lugar, Momoko estava dizendo para Kazusa não se preocupar com Sugawara, e ela concorda, porém sente que se for verdade, ela aceitaria a relação deles, afinal nem teria como vencê-la. É aí que Hongo passa de carro, escondida das amigas, porque não queriam que elas soubessem que ela estava tentando entender melhor seus sentimentos para usar em seus livros, mas o professor deixa claro que não é para eles fazerem nada que faria a sociedade o julgar, porém ela desaba em lágrimas por não saber como ter seu livro publicado mesmo estando tão perto. De volta a Sugawara, ela revela que era uma atriz, mas Saigusa disse que seus encantos não alcançariam depois que ela crescesse. Tudo começou quando ele a escolheu para uma peça quando ela tinha 11, mas a forma dela contar a história fez Izumi achar que ele era um lolicon, mas ela diz que ele nunca encostou nela. Ela continuou com as aulas até os 14 anos, porém quando ela se confessa para ele, ele diz que se a aceitasse, ela deixaria de ser uma garotinha, e não teria o interesse dele, mas que ela acharia outro alguém,
enquanto ele procuraria pelo brilho dela em outras. E é por isso que ela entende porque foi cruel rejeitar a amiga daquela forma, mas após ele reconhecer seu erro, ela passa a entender o porquê Kazusa gostava dele, o pegando de surpresa. Em sua casa, Kazusa pensava no quão feliz Sugawara estava ao conversar com Izumi, então talvez os dois ficassem juntos para salvar o mundo, mas ela se repreende por pensar isso. No dia seguinte, Momoko estava se encontrando com Sugimoto para ir ao cinema, mas ele já comete um erro ao se gabar por pagar uma conta baixíssima para ela. E ao cair da noite ela fica aliviada por estar voltando para casa. Em outro lugar, as famílias de Izumi e Kazusa estavam jogando boliche juntas, mas a garota estava nervosa demais para se divertir, fazendo associações impróprias com os dedos que seguravam a bola. É aí que eles ficam sozinhos, e ele ri da mania dela de acrescentar leite na bebida. Em seguida ele diz que achava Sugawara mais esquisita do que bonita, deixando ela confusa com o que isso poderia dizer. No dia seguinte, Hongo surpreende o professor levantando sua saia, mas para tudo e se esconde atrás de uma árvore. Ela teve essa ideia baseada em uma conversa que teve com ele na noite anterior, e para sua raiva, ela entende por que isso seria excitante. No corredor, Momoko decide perguntar para Sugawara o que fazia com Izumi, quando a mesma aparece falando que achava o garoto estranho, porém Kazusa vai embora. Depois da aula, Sonezaki devolve o relatório de Amagi, corrigindo os erros de gramática, mas assim que ele ia ler a resposta dela, ela pula em cima dele derrubando as folhas. No entanto, assim que Amagi lê que ela sairia com ele se ele fosse gentil com ela, a presidente corre com vergonha, enquanto ele comemora, deixando ela feliz e chamando ele de bobo. No episódio seguinte, os organizadores do festival da escola pedem ao clube que criassem uma lenda romântica para divulgar o evento da fogueira, e para surpresa delas, a presidente aceita. Ela então explica que estava na hora delas produzirem uma história para o mundo, o que elas não entendem bem, mas mesmo assim se enchem de motivação. Depois disso, Hongo tenta levantar sua saia para Milo novamente, porém ele a ofende dizendo que ela iria se parecer com um lutador de sumo. É aí que a professora Tomita chama ele para conversar, deixando Hongo incomodada. No fim da aula, Kazusa pensa que vai ser difícil criar uma lenda romântica, mas Sugawara diz para ela imaginar a lenda como o início de sua história com Izumi, deixando ela corada. Ela então desabafa dizendo que não é tão bonita como a amiga, que rebate dizendo que não tem que ter a aparência perfeita para ter um relacionamento, mas ela vai embora no meio da conversa. Ao cair da noite, ela se lembra que Izumi e Sugawara se achavam estranhos, mas ela começa a gritar que ela é estranha, e sem entender nada, seus pais torcem pela filha estranha. No dia seguinte, Amagi diz que iria participar de qualquer atividade com Sonezaki, atraindo seu ódio. No entanto, isso faz ele questionar por quanto tempo ela vai esconder que gosta dele, mas ela diz para ele esconder até a formatura, para evitar que façam fofocas. O que ele aceita, mas claramente fica incomodado, sem saber que ela planejava que o festival criasse vários casais, sendo assim as pessoas focariam nos próprios relacionamentos, e não no dela. Por isso criar uma lenda romântica era tão importante. Algum tempo depois, as garotas fazem uma viagem para ajudar a ter ideias para o festival, até a pousada da família do professor Miro, mas Hongo diz que pagaria sua dívida pela ajuda dele. Ela também se lembra que a colegial que conseguiu uma publicação no lugar dela, não conseguiu boas vendas, então os editores sugerem que ela saia do gênero de romance adulto para escrever outras coisas, mas toda a sua pesquisa havia capturado todo o seu interesse, de forma que ela até fala em voz alta que pagaria com seu corpo, fazendo o professor se arrepiar. É aí que chega a hora do almoço, e Sugawara sugere que Kazusa leve a caixa da marmita em forma de trem para Izumi, e até pergunta se ela já sabe que os dois saíram. Ela então se lembra que Momoko havia contado para ela da situação com Kazusa, e por isso Sugawara decidiu provocar eles um pouco, para ver se ajudava o relacionamento deles, mas que estava irritada, porque não é a primeira vez que a acusam de seduzir caras, e que ela não esperava isso de uma amiga. Ao chegarem na pousada, elas são muito bem recebidas pela família do professor, mas mesmo se esforçando não conseguem pensar em uma boa ideia, sendo assim elas fazem um intervalo, e Kazusa e Momoko aproveitam para tomar banho,
Porém Kazusa estava triste achando que perderia para Sugawara, tanto em aparência quanto em personalidade, até que a mesma aparece, sem mostrar nenhuma vergonha ou tentar se cobrir, deixando Kazusa surpresa com o tamanho dos melões de Sugawara em relação aos dela, mas por ficar tanto tempo na água quente ela acaba desmaiando, e o episódio termina. Muito obrigado a todos por terem assistido, o vídeo de hoje fica por aqui, e até a próxima.